Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo e hoje eu vou falar de dois filmes recentes do Sexta-feira 13. O Sweet Revenge, que é um curta oficial do Jason, e o Never Hike Alone 2. Que é um longa não oficial e uma continuação do fanfilme famoso que eu já falei aqui no canal. A franquia Sexta-feira 13 é uma das minhas preferidas, como vocês sabem, e eu não achei que eu fosse fazer outro vídeo tão cedo sobre a saga do Jason. Isso porque já tem vários anos que a franquia tá parada numa batalha judicial. Esse processo tava rolando desde 2017, e com isso nada com o Jason podia ser lançado, a franquia parecia que já estava declarada morta já, até que alguns anos atrás essa disputa foi resolvida. Os direitos continuam uma zona de quem pode usar o quê, mas pelo menos alguma coisa pode ser feita agora. E aí a Horror Inc., a empresa que tem os direitos de boa parte da franquia, decidiu lançar agora o Jason Universe. Que eu sinceramente não entendi o que é pra ser, é tipo um universo de filmes e mídias do Jason. Sei lá, eu também não me importo. O que eu me importo é que eles lançaram um curta-metragem no YouTube, que é a primeira vez que o Jason volta pra um live action desde o remake sombrio de 2009. E inicialmente só ia assistir esse curta, né, o Sweet Revenge, pra entretenimento mesmo, pra ver o direcionamento que a franquia ia levar, mas irmão, eu achei esse curta tão ruim, que eu falei, vai ter que virar vídeo aqui no canal. Só que o Sweet Revenge tem 15 minutos só, né? Não tem muito o que falar aqui pra ocupar o tempo de um vídeo da Trecheira Violenta. Então eu decidi complementar esse vídeo com o Never Hike Alone 2, um fanfilme que é o sucessor espiritual da franquia, que serve até como uma continuação não oficial pro Jason Vive, o melhor Sexta-feira 13. Esse filme saiu tem um tempinho, foi em 2023, e eu vi uma galera comentando sobre ele no canal, pedindo review. Afinal, eu falei do primeiro Never Hike Alone e do Never Hike in the Snow, que é meio que uma continuação também. Mas eu sempre fui adiando, sempre tive outras prioridades, e eu tô muito feliz que eu adiei, porque agora eu consigo fazer esse vídeo duplo aqui. Faz tempo que eu não faço uma Revalde double feature desse estilo, e acho que o vídeo de hoje fica com essa temática, esse especial Sexta-feira 13. Um filme oficial que parece um fanfilme e um fanfilme que parece um filme oficial. Antes de falar deles, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram algum desses dois filmes, o que vocês acharam deles, e deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo, e se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue assistir os vídeos antes deles serem lançados pro público, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Já vou liberar spoiler pros dois filmes, porque sim, e vamos começar já de uma vez com o Sweet Revenge, o curta oficial que foi escrito e dirigido pelo Mike P. Nelson, o mesmo maldito que fez aquele Pânico na Floresta conceito constrangedor. E eu acho que esse curta do Sexta-feira 13 não é tão distante da franquia quanto aquele Pânico na Floresta, mas ele ainda assim tem um pouco das ideias meio idiotas que esse diretor colocou lá, né? É aquela coisa de tentar inovar onde não precisa. Mas na real, eu acho que toda a existência desse curta já é meio esquisita por si só. É aquilo, né? Depois de 16 anos, finalmente eles vão voltar com o Jason pra matar uns jovens no acampamento Crystal Lake, que na real nesse curta não é acampamento, são as cabanas Crystal Lake. A placa famosa aparece no final com um design levemente diferente, mas com o nome trocado. Eu fico me perguntando se isso é por causa da treta de direito autoral famosa, né? Se eles colocarem acampamento Crystal Lake, será que eles vão ter que dar um dinheiro pro roteirista que tem os direitos de tudo que tem no primeiro filme? Então eles têm que fazer agora esse Jason Universe sem mencionar exatamente os elementos do primeiro filme? Será? Não sei, mas eu achei muito esquisita essa mudança de nome. A questão é que o Jason voltou, né? Isso que importa. Em um curta-metragem, o que já é peculiar. Mas daí, quando você vê sobre a produção dessa parada, tu percebe que não é um curta, é uma propaganda. Aparentemente uma marca de cidra nos Estados Unidos tá fazendo uma ação promocional de Halloween em conjunto com a Horror Inc., que vai ter umas latinhas de bebida com a cara do Jason. E esse curta que tá sendo anunciado como o grande retorno da figura do Jason, nada mais é do que um comercial pra essa merda. Tu se pergunta, por que a protagonista tá bebendo cidra ao longo do filme? Ou então, por que eles estão na casa de um velho aleatório no Crystal Lake que tem uma plantação de maçã? Porque isso daqui é um comercial, é isso. E cara, se isso for o começo do tal do Jason Universe, que começo picareta, né? Os caras ficaram 7 anos em disputa judicial pra conseguir o direito de usar o Jason de novo e imediatamente prostituir o coitado. Assim, é óbvio que ele já é um ícone da cultura pop, que esse tipo de crossover de merchandising é bem normal. Eu mesmo tenho várias dessas porra dessas latinhas de refrigerante com o Pânico aqui, né? A diferença é que quando sai um bagulho desses do Pânico,
os caras não vão anunciar a propaganda como o curta que chegou pra revitalizar a franquia. Então, sei lá, eu acho que por si só a existência desse curta e o jeito que ele foi divulgado já é bem cretino. E o que não ajuda é que o Mike Pinelson tentou entregar conceito de novo. Ele tá lutando muito pra ser o próximo David Gordon Green no quesito de estragar a franquia. Mas vamos pro começo, né? A trama que tá rolando aqui é um grupo de 4 amigos que tá fazendo uma viagem pro meio das cabanas lá do Crystal Lake. Logo na primeira cena com eles no carro, a gente não tem muito diálogo, mas a gente entende a dinâmica. Tem a protagonista mexendo numa aliança no dedo dela, mostra que ela é noiva. Ela e o cara que tá sentado ali no banco do carona são um casal de namorados, mas o cara também dá uns olhares pra amiga dela que tá dormindo do lado dela, pra gente perceber que ele tem interesse na amiga. E ela percebe esse olhar e fecha a cara, pra gente entender que ela tem ciúmes. Até onde um curta de 13 minutos vai, é um jeito rápido e eficiente de mostrar a dinâmica de personagens ali. A parada é que eles não têm muita caracterização além disso, né? A protagonista, ela existe, a amiga é talarica e tem tipo meia dúzia de fala, talvez menos, e o noivo, ele só trai a protagonista mesmo, não tem muito mais além disso. Tem uma cena de diálogo dele com ela, que ele fala pra ela ir nadar sozinha no lago, porque ele quer ficar na casa, porque, né, tá implícito que ele só quer ir lá pegar a amiga dela. Até onde o visual vai, esse filme é ok. Eu gosto do design mais moderno das cabanas do Crystal Lake, que traz a história pra 2025, mas ainda assim tem uma vibe meio anos 80 e meio de referência assim nos figurinos dos personagens, que são todos bem coloridos, parecem os personagens da franquia mesmo, né, de muito tempo atrás. E ainda tem umas paradas que dão um aspecto bem Sexta-feira 13. A trilha sonora parece pegar bastante da trilha sonora original do Harry Manfredini. E tem esse personagem secundário esquisito que é o dono do lugar onde eles estão, que é o velho pervertido da maçã. O cara que pega uma luneta pra ficar observando a protagonista de biquíni no lago, escondido. É bem o tipo de personagem que ia aparecer num filme do Sexta-feira 13, fazer alguma coisa idiota e morrer de um jeito irônico, né? A parada é que eu acho que ele é muito mal escrito, porque na cena de diálogo que ele tem com a protagonista, é um diálogo expositivo sem vergonha, sabe? O velho aleatoriamente apresentando um motor de barco que ele consertou pra protagonista, que a gente sabe que isso vai parar na cara de alguém, e ele conta a história do Crystal Lake pra ela de um jeito desnecessariamente sombrio, que ele fala umas paradas do tipo, ai, tiveram as histórias de sempre aqui, vingança, assassinatos, muitos assassinatos. Tipo, cara, quem fala assim, sabe? Então, assim, acho o texto desse filme bem ruim, pra falar a verdade. E como um slasher, né, que é a principal característica, né, de um Sexta-feira 13, ele é bem fraquinho também. Isso porque a maioria das mortes aqui acontece off-câmera e acontece com personagens que a gente não tem a menor ideia de quem são. A protagonista passa na frente de uma casa do lago, que a câmera vai pro lado e mostra uma galera com a garganta cortada ali. E eu não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas, eu não ligo pra elas. Tem uma cena que a protagonista vê um casal aleatório indo pro meio do mato pra transar, mas não é nem do grupo de amigos dela, é só uma galera aleatória que tava lá. Quando ela encontra essa galera cortada ao meio depois, porra, é uma cena maneira, tem efeitos legais, mas não tem impacto nenhum, porque, cara, a gente nem sabe quem são essa galera. Parece que é um slasher feito por alguém que não entende um filme slasher, que o filme é mais do que só mortes aleatórias sem sentido, você tem que saber quem são aquelas pessoas pra essa morte ter algum efeito. O velho da maçã é o único que tem algum desenvolvimento e ainda assim ele não tem uma cena de morte. A protagonista encontra o corpo dele, que ele tá com um bagulho enfiado na cara, com uma maçã enfiada na boca, mandíbula deslocada, efeito muito maneiro, mas queria ter visto a cena do Jason matando o cara, né? As únicas mortes que a gente vê de fato são os amigos da protagonista, que aí sim tem uma cena de ataque legal que o Jason pega o motor de barco e soca na cabeça das pessoas. Aí é bem grotesco, mas é basicamente a única cena de morte interessante que tem aqui. O Jason eu acho engraçado, né, porque ele foi anunciado como o novo visual do Jason. E eu vi uma galera reclamando desse visual, teve gente me mandando mensagem falando o que você achou do visual novo do Jason? Eu só olhei e falei, gente, é a mesma coisa. Ele tá de máscara de rock e um casaco verde velho cagado, é a mesma coisa que sempre foi. Sei lá, maluco, do jeito que a galera surtou, parecia que eles tinham anunciado o Jason novo e ele ia estar usando um vestido de bailarina com uma máscara de cavalo, tá ligado? De tudo que tem nesse curta, o Jason é a coisa mais de boa. O problema que acontece aqui é exatamente a tentativa de conceito, a tentativa de final aberto, essas palhaçadas toda. A protagonista decide dar uma volta num barco de remo no meio do Crystal Lake, e aí a gente tem a repetição daquele plano icônico do Jason saindo da água e pegando a protagonista, puxando pro lago. Acho bonitinha a homenagem, o problema é que a partir daí o filme fica muito estúpido.
Primeiro que essa cena tá de dia, aí ela é puxada pra debaixo d'água e corta pra de noite com ela saindo da água, arfando, tentando respirar ali. E aí já causa um estranhamento, você pensa, porra, ela ficou quanto tempo segurando o fôlego? Tipo umas 3 horas? O que foi isso? E daí, a teoria principal que tá circulando na internet desse filme é que o Crystal Lake tem algum tipo de efeito sobrenatural, que quem morre afogado nele volta como um tipo de zumbi assassino, e é por isso que o Jason fica voltando o tempo todo. E é isso que essa garota virou agora, ela é um Jason feminino. Eu acho isso muito estúpido e contraditório e tentando desviar a atenção da franquia, sabe? Sexta-feira 13 é sobre Jason matando gente, não é sobre lago mágico que revive gente. Toda vez que alguém tenta dar uma explicação pro sobrenatural, vai dar um Jason vai pro inferno, é uma merda, tá ligado? Então nem tenta. E a parada é que isso é contraditório com o resto da franquia também, porque muita gente já caiu e já se afogou no Crystal Lake. O Tommy Jarvis, né, se afoga no Crystal Lake no filme 6, e aí a filha do xerife consegue ressuscitar ele. Então quer dizer que o Tommy Jarvis agora é imortal nessa linha do tempo? Se você parar pra lembrar, o próprio Jason já matou gente afogada no Crystal Lake. Então o que a gente não tá vendo é que já tem uma outra zumbi matando a galera aí, aquela garota loura pelada lá do filme 7, pô. E a parada piora, porque eu fiquei pensando, onde eu já vi esse lance de lago que revive as pessoas? Em um dos filmes do VHS, eu já falei disso aqui no canal também. E esse curta do VHS foi escrito e dirigido pelo Mike P. Nelson também. Então, sei lá, cara, me parece muito que esse curta foi o cara cagando pra franquia Sexta-feira 13 e só falando, porra, eu tive essa ideia tão boa aqui que eu fiz uns curta, vou usar de novo. Então, assim, ideia do lago mágico Poço de Lázaro do cacete, achei uma bosta. O problema é que sem ela o resto do curta não faz sentido, então sem o lago mágico é ruim também. O que rola é que a protagonista começa a encontrar o corpo da galera lá que ela tá vendo massacrado e começa a ficar meio desesperada. Que também não faz muito sentido considerando que a essa altura era pra ela ser um zumbi implacável já, né? E daí o que acontece é que ela vê o noivo dela traindo ela com a amiga, e o curta fica muito estúpido porque a protagonista começa a ter zero de senso de autopreservação. Assim que ela vê que ela tá sendo corna, ela esquece que ela tava fugindo de um assassino que cortou 2 pessoas ao meio, e só fica lá parada na janela fazendo nada esperando o Jason chegar. De fato, o Jason chega, começa a matar todo mundo, ele enfia uma machete no peito da protagonista, ela tira a machete e age como se não fosse nada pelo resto do curta. Ela tá bem pra caralho. Isso é um erro muito grotesco se não fosse pra ter essa teoria dela virar um Jason também. Então, cara, tudo é muito estúpido. Eventualmente ela consegue fugir de carro junto com a amiga, e aí ela mata a amiga que tá dirigindo o carro enquanto elas fogem do Jason. De novo, autopreservação, garota. Foge do Jason primeiro, depois você mata a mulher que tá dirigindo. E o curta nem tem final, tá ligado? Ela sai do carro, encontra o Jason na estrada, fica um encarando o outro, segurando uma arma na mão, e o filme só acaba. Podia terminar com o Jason só cortando a cabeça dela fora, porra, eu seria feliz, mas não. Então, como eu disse, não tem muita escapatória aí. A ideia do Lago Mágico é uma merda, eu espero muito que se eles seguirem com a franquia, eles não tentem fazer isso ser uma coisa recorrente. Mas se era pra esse filme ser só uma coisa do tipo, a protagonista coringou e matou a amiga dela porque ela foi talarica, também é mal feito, porque aí a protagonista ela só sobrevive a ferimentos sem motivo nenhum. É ruim de todas as maneiras, a categoria que eu coloco esse filme é constrangedor mesmo. E daí a gente vai pro Never Hike Alone 2. Vou dizer já que eu não reassisti o primeiro e nem o Never Hike in the Snow pra assistir esse, naturalmente. Não lembrava de muita coisa de nenhum dos dois, mas felizmente o Never Hike Alone 2 funciona como um filme próprio. O que você tem que saber que aconteceu nos outros, ele explica aqui de um jeito bonitinho, então nem precisava lembrar. E ele foi escrito e dirigido pelo Vincent DiSanti, que é o que dirigiu os outros dois, e que também é um dos caras que interpreta o Jason de novo nesse daqui. Eu geralmente não falo de fanfilme aqui no canal, né, mas esse é um que tem que respeitar, porque os caras fizeram um trabalho quase perfeitamente profissional, melhor que muitos dos filmes oficiais da franquia, e de certa forma é uma continuação legado do Sexta-feira 13 que a gente nunca vai ter oficial. O protagonista desse filme é o Tommy Jarvis velho, interpretado novamente pelo Thom Mathews, o ator que fez ele na parte 6, e é muito legal de ver o Thom Mathews de volta, e ele tá mandando muito bem aqui. Como ele tá mais protagonista aqui na continuação, ele tem mais espaço pra surtar, pra atuar, pra lutar contra o Jason, pra fazer de tudo. A trama já começa numa cena bem legal que é o pesadelo do Tommy Jarvis, que a gente tem o Thom Mathews interagindo com o Tommy Jarvis jovem, que eu achei legal o jeito de fazer as duas versões icônicas do personagem interagirem, e eu gostei muito da caracterização visual do menininho que eles colocaram ali, que tá a cara do Corey Feldman.
Esse pesadelo termina com o Jason pulando do lago e levando o Tommy Jarvis criança. É uma boa cena, estabelece legal o trauma do personagem, como ele tem medo do Jason até hoje. E até acho legal que a cena continua meio surreal ali, mostrando o quarto do Tommy Jarvis. Começa a entrar uma água ali que tá saindo do Jason, porque ele aparece no quarto, porque o pesadelo continua. Eu acho legal esse negócio de mostrar a presença do Jason com a água do Crystal Lake chegando ali no pesadelo, acho maneiro. O Tommy enxerga esse pesadelo como um tipo de aviso e volta pro lago, onde ele quer encontrar uma prova de que o Jason tá vivo ainda. Nisso ele esbarra com o xerife, que é o personagem do policial Rick Coloni. É o cara da pistola com a mira laser comicamente grande do filme 6, que sobrevive àquele filme, que o Tommy Jarvis prende ele na cela da delegacia de polícia e ele nunca mais foi visto. Enquanto o xerife tá lá na estrada dando um esporro no Tommy Jarvis, a gente vê isso acontecendo por outro ângulo, um ponto de vista de alguém que tá gravando. É uma câmera obviamente diferente, uma câmera mais caseira, com a fotografia mais estourada. E isso é revelado no final da cena, que é o protagonista do primeiro filme. A gente entende então que esse filme na real tá se passando fora de ordem. Primeira metade dele, o primeiro 1/3, sei lá, se passa simultâneo ao Never Hike Alone, só que ao invés de acompanhar o mesmo personagem, mostra o que o Tommy Jarvis estava fazendo paralelamente àquele primeiro filme. Voltando um pouco na sequência de pesadelo, eu gosto como o diretor aqui usa essas sequências de pesadelo para estabelecer bem os traumas e as motivações dos personagens de um jeito visual. A gente tem a personagem da médica, que tem uma visão macabra com o filho desaparecido dela. Esse filho é o protagonista do Never Hike in the Snow, que o Jason matou, e já mostra pra gente qual é a motivação da personagem, né? Ela quer encontrar esse filho, ou pelo menos o corpo do filho, né? O próprio xerife Rick tem um pesadelo que mostra que o trauma dele, quem ele vê como assassino é o Tommy Jarvis. Essa é a parada legal do personagem, ele nunca acreditou no Jason porque no final do filme 6, enquanto todos os policiais viram e morreram pro Jason, ele tava na delegacia. Então até onde ele sabe foi o Tommy Jarvis que matou todo mundo naquele filme e ele tem pesadelos com ele. E o próprio Kyle, que é o protagonista do primeiro Never Hike Alone, também tem um pesadelo do Jason indo atacar ele no hospital, que a gente percebe que é um pesadelo porque ele tem uma fotografia mais surreal, mais vermelha, colorida do que o resto do filme. E no final quem tava na sala de hospital dele era o Tommy Jarvis, o que eu acho legal porque constrói esse paralelo também de colocar o Tommy Jarvis no lugar do Jason, que é uma coisa recorrente na franquia. E eventualmente essa trama do Tommy Jarvis encaixa no final do primeiro Never Hike Alone, que é quando ele aparece na ambulância para resgatar o Kyle. A gente repete toda a cena final do Never Hike Alone e depois eles chegam no hospital de fato. A gente vai desenvolvendo a trama lá, né? O Tommy Jarvis tá tentando convencer a médica e o Kyle a tentar ajudar ele a lutar contra o Jason. Ao mesmo tempo, a trama do Jason vive se repete de alguma maneira, que a polícia tá indo atrás do Tommy Jarvis achando que ele é o assassino, e o Tommy Jarvis tá de boa lá com a médica analisando as gravações que o Kyle fez no primeiro filme, né? Aquele filme, eu não lembro se ele era inteiro, mas boa parte dele era em found footage. E eu acho legal como esse recurso virou uma parte da trama da continuação. De fato, é uma coisa que os personagens podem assistir pra comprovar a existência do Jason. A única coisa que me incomoda é que durante toda a cena que eles estão assistindo a gravação, eles não colocam essa merda em full screen no computador, tá numa janela. Gente, se vocês querem prestar atenção tanto em detalhe, aumenta o negócio. O Tommy Jarvis vê a cabeça da Pamela Voorhees na gravação que o menino fez, e ele decide um objetivo pra franquia ali, que aparentemente ele pesquisou muito durante esses anos. Tudo bem, dá pra aceitar. A cabeça da Pamela Voorhees é a representação da vingança que o Jason tá fazendo contra os jovens, então eles têm que destruir a cabeça da Pamela Voorhees, que é o objeto que mantém o Jason voltando. Se aquela cabeça for destruída, a vingança foi concluída e o Jason perde a motivação sobrenatural dele. Eu sinceramente achei isso uma trama muito boa. É o extremo oposto do Crystal Lake de Jesus que meteram na porra do curto oficial. É uma coisa que não contradiz a franquia e que na verdade complementa ela bastante. A cabeça podre da Pamela Voorhees é uma parada memorável que tá na franquia desde o segundo filme e ela nunca foi usada pra motivos sobrenaturais. A relevância que ela tem no roteiro é no final do filme 2 só, quando a Ginny vê a cabeça da mãe dele e ajeita o cabelo pra ficar igual, tem aquele insight lá da psicologia infantil e afins. Mas eu acho que faz sentido como uma coisa sobrenatural, assim, sabe? E além de ter um bom objetivo e uma boa justificativa pra franquia, melhor do que qualquer outro filme tentou dar pro lance sobrenatural do Jason, esse filme ainda é um slasher bem legal também, porque tem bastante cena de morte e tem muita cena que parece simular Sexta-feira 13 mesmo. Do nada a gente vê um casal que tá se pegando numa barraca no meio da floresta, com um diálogo meio canastrão, e é exatamente o tipo de personagem aleatório
que aparece só pra morrer em 2 cenas, no Sexta-feira 13 parte 4, parte 5, parte 6. Até o jeito que a cena acaba, o Jason mata o cara de um jeito bem gráfico, com uma machadada na cara, e quando ele vai matar a garota, a gente corta pra um cara comendo um sanduíche com geleia vermelha e a geleia vermelha caindo na roupa dele. É um tipo de corte de piada e de rima visual que é muito comum em slasher dos anos 80. O resto do slasher desse filme tem uma vibe bem Halloween 2, pra falar a verdade. A gente tem esses vários personagens do hospital que são apresentados, o segurança, os policiais, a enfermeira, e eventualmente o Jason vai até o hospital pra atacar a galera. Só que o Jason nesse filme ele não vai matando um por um silenciosamente, ele chega pé na porta e soco na cara e faz uma chacina, imediatamente mata todo mundo que tá ali muito rápido. E é uma cena bem dirigida pra caramba. A primeira metade dela que ele mata os policiais é toda feita como se fosse found footage no ponto de vista das câmeras de corpo dos policiais. E quando ele mata o resto da galera do hospital, é uma cena mais cafona, eu acho, que tem uma câmera lenta exagerada. Eu acho que Sexta-feira 13 não é muito sobre essa coisa da câmera lenta, não é pra ser épico. O Jason sempre foi curto e grosso e bruto, né? O que eu gosto dessa cena é da reação do Rick também. Cara, o maluco acredita há 40 anos que o Tommy Jarvis é o assassino, ele nunca acreditou no Jason. E do nada o Jason aparece na frente dele e mata todo o departamento de polícia. O cara, ele simplesmente congela, não tem o que fazer. E quando ele volta a si, ele só não é mais babaca com o Tommy Jarvis igual ele sempre foi. Ele pede desculpa e é aquilo, né? O Jason matou todo mundo, não tem como negar mais. Então ele vai pro lado do Tommy Jarvis e vê o que eles podem fazer pra lutar com o cara. Eu acho muito legal, porque pegaram esse personagem secundário aleatório do filme 6 e transformaram ele num personagem bem legal, memorável e que até tem um pouco de aprofundamento aqui. E eu gosto que nesse final de filme tem muita piada com a franquia, muita referenciazinha que é feita com respeito e não com deboche. Os personagens têm que ir pro Crystal Lake, mas o Jason sabotou todos os carros no estacionamento do hospital. Então o que eles têm que fazer? O Rick vai distrair o Jason, enquanto o Tommy Jarvis vai lá trocar a bateria do carro, o que é literalmente o jogo, o final do jogo do Sexta-feira 13. O Rick se sacrifica pra galera sair, tem uma morte muito boa pra um personagem merda do filme 6. Ele repete a frase bonitinha da arma laser dele e vai atirando no Jason até o Jason explodir a cabeça do cara. Uma cena muito boa, com efeitos ótimos, tanto do tiro quanto da cabeça explodindo. O Tommy Jarvis tenta explicar a cronologia da franquia, de como ele reviveu o Jason pra médica, e aí ele tá falando um monte de absurdo sem noção, mas de fato foi o que rolou, isso é engraçado. A médica no final salva o Tommy Jarvis dando uma machadada na cabeça do Jason, justamente onde a máscara dele é quebrada, que foi onde ele tomou machadada no filme 3, então é como se fosse o ponto fraco dele ali, achei legal também. E tem outros atores envolvidos da franquia também, além dos 2 da parte 6. O Shelley da parte 3 faz o prefeito, a Debbie da parte 3 faz a repórter que aparece no final, e um dos delegados que morre pro Jason é interpretado pelo Douglas Strait. Douglas Strait é o cara que fez o Jason em algumas cenas de Fred vs Jason, incluindo a cena final, que o Jason tá carregando a cabeça do Fred. Então a morte do personagem do Douglas Strait aqui é uma referência direta, que o Jason entra no hospital carregando a cabeça do Douglas Strait, como se fosse ele carregando a cabeça do Fred. Eu achei irônico, assim, é muito legal. No ato final, os 3 protagonistas, a médica, o Tommy Jarvis e o Kyle, voltam pro acampamento Crystal Lake. Eles acham a cabeça da Pamela Voorhees. Quando eles acham a cabeça, eu só penso, atira na cabeça e GG, né? Acabou. Morreu o Jason. Mas eles demoram bastante pra fazer isso, não pode ser tão fácil assim. O Tommy Jarvis luta com o Jason. Acho que o Jason nesse filme acaba tendo um pouco o ar do Jason do remake, que ele é mais atlético, arremessa coisa nos outros o tempo todo, atira arco e flecha e os cacete. Mas isso não me incomoda aqui, acho que faz sentido. E eu gosto que eles não atiraram na cabeça logo de cara, porque o jeito que é solucionada a trama é muito melhor. O Jason vai atacar o Kyle com a machete e o Kyle se defende usando a cabeça da Pamela Voorhees. Ele faz, sem querer, o Jason destruir a cabeça da própria mãe. Isso é muito bom, porque se aquilo era o objetivo de vingança do Jason, agora ele meio que destruiu a própria mãe, né? Então, se ele quer matar quem matou a mãe dele, ele tem que se matar? Como que faz? E é isso que acontece, o Jason fica bugado. Todos os personagens principais desse filme têm um pesadelo que estabelecem a personalidade deles, pois o Jason tem um também no final, que ele vê a mãe dele no lago falando com ele. O Tommy Jarvis aproveita a distração para cortar a cabeça do Jason, num paralelo bem direto com a morte da Pamela Voorhees do primeiro filme. Acho um final muito digno pro Jason, poético, bonitinho, rima legal com toda a franquia.
Acho um final bom pro Tommy Jarvis também, porque é isso, cada personagem no final tem o seu arco ali. A mãe que queria encontrar o filho encontra o corpo dele no final, que como eu disse, funciona sem eu nem lembrar o que aconteceu no Never Hike in the Snow. O Tommy Jarvis termina olhando pro lago, mas agora sem o medo e sem o trauma que ele teve na cena de pesadelo no início, né, que o filme começa e termina com ele no mesmo lugar olhando pro lago. E o Kyle, que era o youtuber meio sensacionalista, joga as gravações dele no lago pra evitar de mais gente invadir o lugar do Crystal Lake e arriscar reviver o Jason mais uma vez. Mas o Never Hike Alone 2 ainda deixa um final em aberto, né? Porque termina com a cabeça do Jason no fundo do lago soltando ar pela boca, o que não é muito possível porque ele não tem mais pulmão, mas até aí não vai ser nesse detalhe que eu vou me apegar. E termina com outro youtuber cretino indo lá pro Crystal Lake fazer um vídeo porque ele quer investigar aonde o Kyle foi no último vídeo dele, ou alguma parada assim. Na última aventura que ele fez, na real, antes de desativar o canal, né? Porque ele nunca postou o vídeo do Crystal Lake. Então, cara, gostei muito do Never Hike Alone 2. Pra mim, é um filme que conclui tão bem a franquia do Sexta-feira 13 que eu tô até meio triste que o Jason Universe vai voltar agora aparentemente cagando com tudo. É doido como esse filme de fã tem mais continuidade com a franquia e até mais respeito com a franquia do que a porra do curto oficial que saiu na semana passada. Eu vou colocar aqui o Never Hike Alone 2 como muito bom. Eu acho um ótimo uso do universo Sexta-feira 13, dos personagens, dos atores veteranos. Por mim, podia pegar os 3 filmes do Never Hike Alone, dar uma editada pra cortar umas ceninhas e lançar como um longa oficial da franquia de uma vez pra acabar ela com chave de ouro. E é isso.